Você não é fraca, só está cansada. Escuta isso, essa palavra é para você que está lutando para continuar sorrindo, mas sente que não tem mais força nem para levantar da cama. Talvez você esteja vivendo isso agora, com o coração ferido, cansada de tentar ser forte por todo mundo, carregando uma vida inteira nas costas, e mesmo assim sendo chamada de dramática, de sensível demais, de fraca. Mas escuta, você não é fraca. Você só tá cansada. E tem uma diferença enorme nisso. Você passou por tanta coisa, não foi? Aguentou calada quando queria gritar. Engoliu o choro tantas vezes que, hoje em dia, ele já nem precisa pedir licença, escorre sozinho. Você se anulou para manter a família unida, se despedaçou para dar conta dos filhos, da casa, do marido, da vida. E agora que a casa tá mais silenciosa, que os filhos cresceram, que o tempo passou, parece que o peso ficou maior ainda. Como se só agora, com o silêncio da rotina, você conseguisse escutar o barulho da sua dor. É sobre isso que eu vim falar hoje. Sobre essa dor que ninguém vê. Sobre essa força que você tem, mas que hoje está escondida debaixo do cansaço. Porque eu já estive aí. E o que me salvou foi uma palavra. Uma única palavra. Livro aberto, Salmo 56, 8. Tu contas as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Quando eu li isso, foi como se Deus estivesse sussurrando para mim. Eu vi cada lágrima sua. Nenhuma caiu em vão. Nenhuma foi ignorada. Aquilo me desmontou. Porque a vida inteira eu ouvi que chorar era fraqueza. Que sofrer em silêncio era mais bonito. Que mulher de verdade aguenta. Mas Deus não me chamou para aguentar sozinha. Ele me chamou para descansar nele. E é por isso que hoje eu tô aqui. Para contar a minha história. Porque talvez você precise ouvir de alguém que já passou. Tem cura, tem recomeço, tem consolo. Mas, acima de tudo, tem um Deus que recolhe lágrima por lágrima como quem junta joias raras. Porque para Ele, é isso que você é. Meu nome é Dona Clarice, tenho 75 anos. Nasci em uma cidadezinha pequenininha no interior de Minas Gerais, daquelas que todo mundo conhece todo mundo, onde as portas ficavam abertas e a vida era feita de café passado na hora e pão de queijo com abraço. Eu cresci ouvindo minha mãe dizer que mulher precisa ser forte, mas nunca vi ela chorar. Nem quando meu pai gritava, nem quando ela ficava dias sem comer pra gente ter o que levar na marmita. Aquilo ficou gravado em mim como um juramento: não posso fraquejar, não posso demonstrar dor. Me casei nova, com um homem bom, mas que achava que o trabalho dele era só trazer dinheiro para casa. O resto, tudo caía sobre mim. Criei 3 filhos praticamente sozinha. Nunca me faltou comida, mas me faltou escuta. Me faltou colo. Me faltou alguém que olhasse para mim e dissesse: você tá cansada, né? Eu vejo você. Mas ninguém via. Só Deus. Só Ele via quando eu ajoelhava de madrugada no canto da sala, sussurrando orações que nem eu sabia se Ele ouvia. Eu pedia forças, mas, mais do que isso, eu pedia descanso. Eu pedia alívio. Pedia para alguém me abraçar de verdade, me enxergar inteira, com as dores e as alegrias. E aí, veio o tempo. Os filhos cresceram, foram para suas vidas. O marido se aposentou, ficou mais em casa, mas também mais distante. Eu, que achei que teria mais companhia, me vi sozinha nos corredores da minha casa, ouvindo as paredes ecoarem memórias que doíam. Foi nesse período que a depressão chegou, sorrateira, como quem já morava ali fazia tempo. Mas, sabe o que mais doía? Não era a solidão. Era a sensação de que eu tinha fracassado em ser forte. Como se eu tivesse traído a mulher que sempre tentei ser. Foi quando uma vizinha, a Dona Celeste, me trouxe um bilhetinho escrito à mão. Ela não sabia, mas aquele papel tinha exatamente o versículo que eu te falei agora há pouco. Tu contas as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre. Aquilo quebrou alguma coisa dentro de mim. Mas, ao mesmo tempo, começou a reconstruir também. Pela primeira vez, eu entendi que Deus não me achava fraca por chorar. Ele valorizava cada lágrima minha. Ele anotava. Ele via. Ele cuidava. É isso que eu quero que você entenda. Você não está invisível. Você não está sozinha. E chorar não é o fim, às vezes, é só o começo. Alto-falante. Se essa história tá tocando o seu coração, deixa seu like. Isso ajuda muito o canal.
e mostra que você quer ouvir mais histórias como essa. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma mensagem de fé. E, olha, se você conhece alguém que está precisando ouvir isso também, compartilha. Pode mudar o dia, ou a vida, dessa pessoa. Obrigada por ouvir. Com o coração. Quando eu li aquele versículo pela primeira vez, minhas mãos tremiam. Eu chorei tanto, mas foi um choro diferente. Era como se eu tivesse passado a vida inteira segurando uma represa dentro de mim, e, de repente, ela tivesse se rompido, não com raiva, mas com alívio. Eu repeti aquelas palavras baixinho: minhas lágrimas estão no odre dele. Ele contou. Cada uma, eu não sabia exatamente o que era um odre. Mas, naquele momento, só de saber que Deus cuidava das minhas lágrimas como se fossem preciosas, já me bastava. Naquela mesma noite, eu não consegui dormir. Fiquei deitada olhando pro teto, lembrando de cada fase da minha vida, quando eu tive meu primeiro filho e passei 3 noites acordada com ele com febre. Quando meu segundo filho, o Marcelo, sumiu da escola por horas e eu quase morri de desespero. Quando eu precisei enterrar minha mãe e ainda assim tive que voltar para casa e fazer o jantar, porque ninguém ia fazer no meu lugar. A mulher que eu era sempre deu conta. Mas a mulher que eu sou, estava esgotada. No dia seguinte, fui até a Dona Celeste e perguntei de onde ela tinha tirado aquele bilhetinho. Ela sorriu e disse: de uma oração que eu fiz por você. Não me pergunte como, mas senti no coração que você estava precisando. Aquilo me desmontou de novo. Como ela sabia? Eu sempre sorria para todo mundo. Dizia que estava tudo bem. Mas por dentro, eu mal conseguia respirar. Foi aí que entendi. Às vezes, Deus manda recado até sem voz. Ele fala através de gestos simples, de pessoas comuns. Às vezes, ele vem em forma de bilhetinho, de abraço apertado, de uma ligação inesperada, de uma mensagem como essa aqui que você está ouvindo agora. Eu sei que tem mulher aí do outro lado me ouvindo com o coração doído. Talvez você esteja lavando a louça com os olhos cheios de lágrima. Talvez esteja dentro do ônibus, tentando segurar o choro para não chamar atenção. Talvez esteja deitada na cama, pensando se amanhã vai ser menos pesado do que hoje. Deixa eu te dizer uma coisa com todo o amor do mundo: você não está sozinha. Tem um Deus que vê você, que escuta você mesmo quando você só consegue suspirar. Ele sabe o nome da sua dor. E ele não despreza o cansaço de ninguém. Eu demorei uma vida inteira para entender que ser forte não é engolir tudo calada. Ser forte, de verdade, é reconhecer quando a gente precisa de colo. E, às vezes, é no colo de Deus que a gente encontra a única força que resta. Depois daquele bilhete, eu comecei a fazer diferente. Comecei a escrever meus sentimentos em um caderno velho que eu tinha guardado. Não era bonito, nem organizado. Mas era meu espaço, meu desabafo. Era onde eu dizia: hoje eu tô triste, sem medo de ser julgada. E sabe o que aconteceu? Eu comecei a me sentir menos sozinha. Era como se, ao escrever, eu estivesse conversando com Deus. E, em vez de gritar pro mundo que eu estava cansada, eu sussurrava para ele: me ajuda a continuar. Talvez seja isso que você precise hoje. Não de conselhos, não de julgamentos. Só de alguém que entenda. Alguém que diga: você não é fraca. Você só precisa de colo. E o colo de Deus, esse nunca falta. Você já sentiu como se o peso da vida tivesse virado parte do seu corpo, como se carregar o mundo nas costas fosse tão comum que, quando alguém pergunta se você está bem, você só responde: tô, por costume, pois eu passei anos assim, sem perceber que aquela dor nas costas, aquela pressão no peito, aquele nó na garganta que nunca desfazia, não era doença, não era frescura, era exaustão da alma. O corpo fala o que a gente não tem coragem de dizer. Eu acordava, fazia café, organizava a casa, ligava para as crianças, resolvia o que precisava. Mas por dentro, era como se eu tivesse me arrastando. Não era tristeza. Era mais do que isso. Era um vazio. Um silêncio. Uma falta de mim dentro de mim. E o pior é que a gente vai aprendendo a viver assim. A se calar. A se convencer de que não tem tempo para sentir, que não tem espaço para chorar, que outras pessoas sofrem mais e a gente precisa agradecer o que tem. Mas, minha filha, gratidão nenhuma elimina a dor que você não nomeia. Teve um dia que eu estava lavando o banheiro, sozinha, de chinelo,
com as costas doendo e os joelhos rangendo como sempre. Eu parei por um instante, olhei para aquela parede branca e pensei: é isso a vida? Lavar, limpar, supporter? E foi nesse momento que meu corpo travou. Senti um peso tão forte no peito que achei que fosse desmaiar. Larguei a esponja no chão e sentei ali mesmo, no chão molhado do banheiro. Chorei, mas não foi um choro normal. Foi um choro antigo. Um choro que veio lá de trás, de tudo que eu nunca tive. Tempo de sentir. Do dia em que perdi meu pai e não pude ir ao enterro. Do dia em que meu filho me chamou de chata só porque eu pedi que ele me ouvisse. Do dia em que meu marido passou por mim sem sequer me olhar nos olhos. Do dia em que minha amiga de infância se foi e eu nem consegui despedir. Era como se cada lágrima tivesse o nome de uma dor antiga. Ali, sozinha naquele banheiro, eu entendi, eu não era fraca. Eu só estava no meu limite. E ninguém tinha visto. Ninguém me perguntou se eu estava bem. Ninguém imaginou que aquela mulher sorridente da igreja, que sempre levava um bolinho para a reunião, que fazia questão de dar bom dia até para quem não respondia, estava quebrada por dentro. E talvez você esteja assim também. Cansada, exausta, com o coração machucado, mas com medo de dizer isso em voz alta. Deixa eu te falar uma coisa com todo o carinho do mundo: você não precisa dar conta de tudo. Deus não espera que você seja invencível. Ele só quer que você volte para Ele quando se sentir fraca. Lembra do versículo que eu falei? Livro aberto, tu contas as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre. Ele conta, minha filha. Ele vê o que ninguém vê. E Ele está aí, ao seu lado, mesmo que você não sinta. Aquele dia, sentada no chão, eu orei como eu nunca tinha orado antes. Não foi uma oração bonita. Não teve palavras certas. Teve só isso: Deus, eu não aguento. Mas me socorre. E Ele ouviu. Não tirou minha dor como mágica, mas me abraçou em silêncio. E esse abraço salvou minha vida. Sabe aquela sensação de estar gritando por dentro, mas ninguém perceber? De olhar nos olhos das pessoas e querer dizer: me ajuda, por favor, me escuta. Mas tudo que sai da sua boca é um sorriso cansado e tá tudo bem. Pois é. Eu vivi muito tempo assim. Teve uma noite, teve uma noite que eu nunca mais esqueci. Eu tinha passado o dia todo sozinha em casa. Nem televisão eu quis ligar. A comida que eu fiz almocei sozinha e jantei sozinha também. Meus filhos, todos adultos, ocupados com suas vidas, com seus problemas. E eu, de esquecida. Nem era Dia das Mães, nem meu aniversário. Era um dia qualquer. E foi esse, qualquer, que mais me doeu. Porque a gente aprende a esperar em datas importantes, mas e quando a gente precisa só de presença, de escuta, de tô aqui? Naquela noite, eu sentei na beira da cama, com um travesseiro no colo e comecei a conversar com Deus. Mas foi diferente. Não era uma oração certinha, dessas que a gente aprende na igreja. Foi um desabafo cru, rasgado, cheio de dor e verdade. Eu disse: Senhor, eu sei que o Senhor é bom, que cuida da gente, que vê tudo. Mas por que o Senhor me deixou chegar nesse ponto? Por que o Senhor me fez ser tão forte se ninguém nunca? Repara no quanto dói. Fiquei ali por mais de 1 hora, dizendo tudo o que eu tinha guardado há décadas. Coisas que eu nem lembrava que estavam dentro de mim. Eu chorei tanto que me deu dor de cabeça. Meus olhos arderam, meu peito parecia que ia explodir. E, no meio desse caos emocional, algo aconteceu. Não teve voz. Não teve anjo. Não teve nenhuma manifestação sobrenatural. Mas eu senti uma presença. Uma paz diferente. Como se alguém estivesse sentado ali comigo, me ouvindo com todo o amor do mundo. Sem pressa. Sem julgamento. Eu me senti abraçada. Pela primeira vez em muito tempo. E aí me veio de novo aquele versículo: livro aberto, tu contas as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre. Deus não ignorou nenhuma dor minha. Nem aquela que eu nem sabia nomear. Nem aquela que eu escondia até de mim mesma. Ele sabia. E, naquela noite, Ele me ouviu em silêncio. Porque tem horas que a gente não precisa de resposta. Precisa só ser ouvida. Sentir que tem alguém do outro lado segurando a nossa mão, mesmo que seja só no espírito. No dia seguinte, algo dentro de mim tinha mudado. A dor ainda estava ali, sim. Mas não era mais sozinha. Era uma dor acompanhada. Uma dor cuidada. E eu comecei a perceber pequenas respostas de Deus nos detalhes. No canto dos pássaros. Na brisa da manhã.
Na mensagem que uma amiga mandava do nada, dizendo: "Senti sua falta hoje." Foi aí que entendi uma coisa que eu quero que você guarde com carinho no seu coração: Deus não precisa gritar para te alcançar. Às vezes, Ele fala no silêncio. E esse silêncio cura. Eu sei que a vida te fez dura. Que você aprendeu a se calar para não incomodar. Que você engoliu mágoas porque achava que ninguém ia te entender. Mas Deus entende. Ele viu quando você deitou no travesseiro e chorou baixinho para ninguém escutar. Ele viu quando você falou sozinha, porque era a única companhia que tinha. Ele viu quando você pensou em desistir, mas continuou, por amor aos outros. Ele viu. E ele conta cada detalhe. Cada lágrima é registrada no livro dele. Você não está esquecida. Você não é invisível. Você é filha amada. Mulher forte. E, sim, você só está cansada. Mas logo vai descansar no colo certo. Depois daquela noite, algo em mim começou a renascer. Não foi como um milagre cinematográfico, daqueles que mudam tudo de uma hora para outra. Foi como uma brisa leve, que entra pela fresta da janela depois de um dia abafado. Foi como quando a gente ouve o primeiro canto de passarinho depois de uma madrugada inteira de tempestade. A dor ainda estava lá. Mas eu já não era a mesma. Eu me olhei no espelho e, pela primeira vez em muitos anos, eu consegui me encarar com compaixão. Vi as marcas no meu rosto. As rugas ao redor dos olhos. Cada linha era uma história, cada ruga, uma batalha vencida. E eu pensei: eu ainda tô aqui. Eu sobrevivi a tudo isso. Foi aí que eu entendi que talvez eu não precisasse mais sobreviver. Talvez fosse a hora de viver. De me cuidar, de me ouvir, de me acolher. Eu passei uma vida esperando que alguém fizesse isso por mim. Que meu marido enxergasse minha exaustão. Que meus filhos perguntassem como eu estava de verdade. Que meus irmãos lembrassem de mim sem ser por necessidade. Mas não veio. E sabe de uma coisa? Tudo bem. Porque naquela madrugada, quem me viu de verdade foi Deus. E Ele me disse, em silêncio, que minha vida ainda era preciosa. Que ainda tinha sentido. No domingo seguinte, fui à igreja. A mesma que eu frequento desde que me entendo por gente. Mas, dessa vez, eu fui diferente. Não fui por obrigação. Fui porque eu queria sentar naquele banco, olhar pro altar e dizer: obrigada por não me deixar desistir de mim. Durante o louvor, uma senhora começou a cantar uma música que eu nunca tinha ouvido. Ela dizia algo assim: se o mundo te esquecer, Deus te chama pelo nome. Se ninguém te entender, Ele traduz tua alma em oração. Eu chorei tanto, ali na frente de todo mundo, que não tive vergonha. Porque era como se aquela música fosse minha história. Como se Deus tivesse usado aquela mulher para me lembrar que meu nome estava gravado nas mãos dele. Livro aberto, tu contas as minhas aflições. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Naquela semana, comecei a mudar pequenas coisas. Deixei de me cobrar tanto. Se não dava tempo de limpar tudo, tudo bem. Se esquecia de alguma coisa, paciência. Se alguém se afastava, eu não corria mais atrás com a mesma pressa. Porque comecei a entender que quem é para ficar, fica. Quem ama, se aproxima. Quem valoriza, escuta. E eu precisava, antes de tudo, me escutar. Eu voltei a caminhar na pracinha perto de casa. Tomei café na varanda, olhando pro céu. Comprei uma toalha nova só porque achei bonita, e por que não? Liguei para uma amiga. E rimos por quase uma hora de lembranças antigas. Não foi muito. Mas foi o suficiente para me lembrar de que eu ainda estava viva. E que minha vida, mesmo simples, mesmo quieta, tinha valor. Você que está me ouvindo agora. Talvez precise só disso, se permitir viver de novo. Não do mesmo jeito. Não como antes. Mas de um jeito novo. Seu ponto: talvez você não precise mudar de casa, nem mudar de cidade. Talvez só precise mudar de olhar. De olhar para si mesma com amor. De parar de se julgar tanto. De parar de repetir que não tem mais jeito. Tem, sim. Se você ainda respira, ainda tem esperança. Se você ainda sente, ainda pode amar. Se você ainda chora, é porque seu coração ainda está sensível. E isso é uma bênção, não uma fraqueza. Deus não se impressiona com sorrisos forçados. Ele se comove com o coração sincero. Com a mulher que, mesmo quebrada, ainda busca se levantar. Com a filha que, mesmo cansada, ainda dobra os joelhos e diz: Pai, cuida de mim. E Ele cuida, viu? Mesmo quando a gente não percebe. Mesmo
Quando o silêncio parece resposta. Ele está agindo. Sempre esteve ponto e é por isso que hoje, eu posso dizer com firmeza, eu não sou fraca. Eu só estava cansada. E Deus me deu permissão para respirar de novo. Eu nunca imaginei que depois de tanto tempo me sentindo sozinha, fosse encontrar a minha força justamente quando me permiti ser fraca. É curioso isso, né? A gente passa uma vida tentando provar. Que dá conta? Tentando esconder as rachaduras, disfarçar os buracos, fingir que tá tudo bem. Mas é quando a gente se rende, não há derrota, mas a verdade, que Deus vem e diz: agora sim. Agora você tá pronta para ser cuidada. E foi exatamente assim que eu me senti, cuidada. Não por alguém aqui da terra, mas por um Deus que não se incomodou com meu cansaço, que não virou o rosto quando viu meu desespero. Um Deus que segurou minhas lágrimas no colo e disse: eu sei, minha filha. Eu sei o que fizeram com você. Mas agora deixe que eu cuido. E ele cuidou. Começou restaurando meu coração. Depois a minha mente. Depois minha fé. E aos poucos, sem que eu percebesse, eu já estava me levantando de novo. Não igual como antes. Mas melhor. Mais consciente do meu valor. Mais sensível à dor das outras mulheres. Mais presente nos detalhes da vida. Mais grata por cada respiração, por cada amanhecer, por cada abraço, mesmo que só de Deus. Sabe, tem uma coisa que eu aprendi e carrego como uma verdade para minha vida: a gente não precisa ser forte o tempo todo. A gente só precisa ser sincera com Deus. E Ele nos fortalece. Ele nos veste de coragem. Ele nos sustenta quando ninguém mais sustenta. Se hoje você está me ouvindo com lágrimas nos olhos, se seu coração está apertado, se seu peito está cansado, fecha os olhos comigo agora. Vamos orar. Mas vamos orar de verdade. Sem medo. Sem vergonha. Com a alma escancarada, local de veneração. Oração final. Senhor, hoje eu oro por essa mulher que me ouve agora. Essa filha tua que tem lutado calada, que tem sido forte por fora, mas que por dentro já não sabe mais onde buscar forças. Pai, tu sabes o nome de cada lágrima que ela chorou. Tu viste cada vez que ela engoliu o choro para não preocupar ninguém. Tu escutaste cada suspiro dela no meio da noite. E mesmo quando ela pensou que estava sozinha, tu estavas ali, em silêncio, cuidando dela. Por isso hoje eu te peço, com todo o meu coração, renova essa alma cansada. Acalma essa mente agitada. Abraça esse coração ferido. Dá descanso onde há cansaço. Dá paz onde há tormenta. Dá direção onde só existe confusão. Faz essa filha sentir o teu cuidado, o teu amor, a tua presença. Que ela saiba que não é fraca. Ela é forte. Ela só está cansada. Mas agora, ela pode descansar no teu colo. Sustenta ela, Senhor. Lava. Alívio. Cura. Esperança. Em nome de Jesus, amém. Erva minha querida. Se você ficou comigo até aqui, quero te dizer uma coisa que talvez ninguém tenha dito hoje: eu vejo você. Eu respeito a sua dor. E eu acredito na sua força. Talvez o mundo tenha te ignorado. Talvez até a sua própria família tenha deixado você de lado. Mas Deus não esqueceu de você. Ele te chamou aqui por um motivo. E se essa história tocou o seu coração, é porque Ele queria te lembrar que você ainda é preciosa. Que ainda tem propósito. E que o melhor dele ainda está por vir. Agora, faz uma coisa por mim, memorando. Deixa um comentário aqui embaixo. Conta pra mim se essa mensagem falou com você. Pode ser só um amém, eu precisava ouvir isso, ou até mesmo uma palavra que descreva como você está se sentindo agora. Seu comentário pode ser o abraço que outra mulher vai ler e se sentir menos sozinha. Vamos espalhar consolo. Vamos espalhar fé. Vamos ser esse colo umas pras outras. Porque você não é fraca. Você só estava cansada. Mas agora você está nas mãos de Deus. E não existe lugar melhor para estar. White Heart Asterisk